Senhor presidente, na semana passada, quinta-feira, precisamente dia 12, foi instalado aqui no Senado, a comissão de especialistas destinada a analisar o Pacto Federativo. O presidente José Sarney coordenou a reunião de instalação, da qual eu, assim como vários outros senhoras e senhores senadores, participaram. E essa comissão terá, de acordo com as regras da sua criação, terá um prazo de 60 dias para realizar os seus trabalhos a partir da instalação. O objetivo da discussão da comissão, senhor presidente, como bem foi dito pelos integrantes da comissão, pelo seu coordenador, não é substituir o parlamento, mas sim contribuir com o parlamento, apresentando soluções para as questões relacionadas ao Pacto Federativo. Eu aqui, senhor presidente Vital, quero cumprimentar de forma efusiva o nosso querido presidente José Sarney por essa iniciativa. O presidente José Sarney, que está internado em São Paulo, penso que já deve ter deixado a UTI ou deixará nas próximas horas, a unidade de tratamento intensivo para se recuperar e dizer que, graças ao atendimento, ao pronto atendimento que ele recebeu, tenho certeza absoluta que essa indisposição, esse problema apresentado, sobretudo problema cardíaco, foi bem tratado e ele em brevíssimo estará conosco. Segundo familiares, assessores que o acompanham, ele já teria confirmado a manifestação de que pretende estar na próxima semana aqui em Brasília. Então, todos nós, saiba o presidente Sarney, que todos nós estamos direcionados numa corrente positiva para que ele tenha a sua saúde plenamente estabelecida. Então, eu, nesse momento, saúdo o presidente Sarney por uma série de iniciativas que tem tomado e, sobretudo, por essa iniciativa de ter criado, sugerido e permitido a criação de uma comissão de especialistas que debaterá com exclusividade a questão do Pacto Federativo no Brasil. Como destacou o próprio presidente Sarney durante o seu pronunciamento no ato de instalação na última quinta-feira, senhor presidente, o artigo 3º da nossa Constituição Federal está claro como objetivos fundamentais do nosso país. Deixa claro como objetivos fundamentais a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a garantia do desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e a marginalização, como também a redução das desigualdades sociais e das desigualdades regionais. Vossa Excelência, senador, que vem do Nordeste, da Paraíba, nós sabemos o que significa um país desigual. O Brasil é uma nação continente, o mundo assim nos trata. E, de fato, efetivamente, somos uma nação continente. 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Um país que é formado por uma profunda diversidade étnica, cultural, e essa diversidade étnica, cultural, está presente nas diversas regiões do país. Entretanto, uma nação que, desde o seu nascedouro até hoje, luta muito para não só manter, mas para fortalecer cada vez mais a sua unidade federativa. Entretanto, nós não chegaremos a construir uma sociedade mais igual, combatendo, portanto, as desigualdades regionais que persistem ainda no Brasil, se nós não prepararmos um arcabouço jurídico que propicie esse fator. E é a própria unidade do país, de uma nação, que se põe em risco quando essas desigualdades afloram, quando essas desigualdades viram marca profunda do país, não é? Então, o presidente José Sarney deixou claro, muito claro, no seu belo pronunciamento, aliás, fez todo um relato histórico acerca da formação do Estado brasileiro e de quão importante é o Pacto Federativo, não apenas para o
a manutenção da unidade nacional, mas também para o próprio desenvolvimento com a busca de qualidade de vida das pessoas. É, portanto, histórica a preocupação do Brasil com a sua unidade. Por isso, a opção por nos organizarmos em federação. Enquanto, por exemplo, a América Espanhola dividiu-se em vários países, em várias nações, o Brasil manteve sua unidade, do Império até a criação da República. E, repito, ainda nos dias atuais, senhor presidente, nós trabalhamos muito, lutamos muito para fortalecer essa unidade territorial do nosso país. E essa unidade é diretamente responsável pelo cumprimento do nosso objetivo constitucional de pormos fim às desigualdades regionais. É nosso dever hoje mantermos firmes essa unidade e acredito, tenho plena convicção que a comissão de especialistas formada para estudar os avanços do Pacto Federativo e propor soluções para os desafios atuais será de extrema importância para sabermos como nos manter fortalecidos na unidade nacional. Até porque desafios, senhor presidente, não nos faltam. Tramitam nessa casa, por exemplo, várias matérias e projetos que beneficiam um Estado, uma região e penalizam outros. Vários. A Resolução 72, por exemplo, que tem o objetivo de acabar com parte da guerra fiscal no Brasil, é um exemplo vivo disso. Não é? A Resolução 72, um projeto apresentado pelo senador, então líder à época do governo aqui no Senado, Romero Jucá, é uma resolução que tem como objetivo, por fim, a guerra dos portos, a guerra fiscal dos portos, o que significa dizer que em alguns estados brasileiros, em algumas das unidades da federação, estados concedem incentivos fiscais não para processos produtivos, mas sim para importação de produtos acabados, o que é extremamente danoso. Então, nós, o Senado hoje está com as suas atenções, todas elas voltadas para a aprovação desse projeto de resolução. O projeto foi aprovado semana passada na Comissão de Constituição e Justiça, já lido na Comissão de Assuntos Econômicos, na CAI, e essa semana deveremos votar o projeto na CAI e a emenda apresentada pelo senador Eduardo Braga, atual líder do governo, não é? Se, por um lado, é um projeto extremamente importante para o país, por outro lado, alguns estados sofrerão um impacto econômico significativo com a aprovação dessa matéria, principalmente os estados de Santa Catarina e do Espírito Santo. Não é? Mas esse é um exemplo, senhor presidente, estou citando o projeto de resolução 72, que eu apoio integralmente, como um exemplo dos problemas que o Brasil, as diversas unidades da federação, vem enfrentando nesses últimos tempos. O próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, em visita ano passado ao presidente José Sarney, manifestou a sua preocupação ao que chamou de tensão entre os estados federados. No mês de junho do ano passado, o Supremo, por sua vez, declarou inconstitucionais 14 leis estaduais que concediam reduções e isenções fiscais de ICMS sem que houvesse convênios para esse fim. Porque, repito, pela legislação brasileira, para que os incentivos fiscais dados pelos estados com os tributos, com os impostos estaduais, possam vigorar, eles têm que ser aprovados pelo Conselho Fazendário, pelo CONFAS. Mas, infelizmente, quase que todos os incentivos estaduais concedidos a indústrias não têm sido respaldados pelo CONFAS, senhor presidente, o que os torna concretamente e absolutamente ilegais e inconstitucionais. Foi por conta disso que, no mês de junho do ano passado, o Supremo, num julgamento inédito, determinou a inconstitucionalidade de 14 leis estaduais. Mas, mesmo com essa decisão, vários estados, vários governadores, logo no mês seguinte, reeditaram leis concedendo incentivos fiscais. Esse foi, por exemplo, o caso de São Paulo, que no mês seguinte
da votação do Supremo Tribunal Federal, considerando inconstitucionais vários incentivos fiscais, voltou a editar uma lei reduzindo a zero a alíquota de ICMS para a produção de tablets naquela unidade da federação, fato que obrigou o governador do meu estado, o governador Omar Aziz, a ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, questionando a decisão do governo de São Paulo. E a ação, movida pelo governo do Amazonas, já recebeu parecer favorável do Ministério Público Federal. E é essa tensão, senhor presidente, que certamente tem preocupado o ministro Gilmar Mendes, e não apenas o ministro Gilmar Mendes, tenho certeza, o poder judiciário desse país e o próprio parlamento. Nós todos estamos preocupados com essa tensão. Para que todos tenhamos uma ideia, foi o próprio ministro Gilmar Mendes, e observando essas frequentes ações de inconstitucionalidades impetradas pelos estados, apresentou no início, salvo engano, do mês passado, ao Supremo Tribunal Federal, ou final de março ou início de abril, apresentou ao Supremo Tribunal Federal a proposta de que fosse aprovada uma súmula vinculante sobre o assunto. Ou seja, repito, o ministro Gilmar Mendes propôs ao Supremo Tribunal Federal que fosse analisada e aprovada uma súmula vinculante sobre esse assunto. O primeiro objetivo é que o Supremo Tribunal não pode ver suas decisões sendo desrespeitadas. E aqui, quero repetir o que disse o ministro Gilmar Mendes, o que disse a respeito do assunto, abre aspas, que é fundamental posicionar-se porque a autoridade do tribunal está sendo comprometida com essa guerra fiscal, que tem persistido mesmo após a decisão de inconstitucionalidade tomada ano passado. Fecha aspas. Ou seja, então isso tem levado à preocupação de ministros e ao ponto de o ministro o ministro Gilmar Mendes propor a aprovação dessa súmula vinculante. Então, isso seria um grande objetivo, né? O respeito à lei ou às leis desse país por parte dos entes federados. Outro objetivo é que, com a súmula vinculante em vigor, quem se sentir prejudicados por leis que fomentem a guerra fiscal, poderá pegar um atalho até o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, não mais necessitarão ingressar com ações de inconstitucionalidade, poderão provocar imediatamente o STF para que ele se manifeste e declare a invalidade dessas leis, desses benefícios, imediatamente. Ou seja, o ministro Gilmar quer que os prejudicados sigam diretamente ao Supremo, ao invés de ajuizar essas ações de inconstitucionalidade, o que eu considero uma iniciativa extremamente louvável, importante e digna de aplausos por todos os brasileiros e brasileiras. Mas o ministro também destaca, senhor presidente, a decisão do STF que estabeleceu um prazo de 36 meses de validade para as normas que regiam o Fundo de Participação dos Estados, FPE, que deixarão de existir a partir de 31 de dezembro do ano de 2012. Ou seja, quando falamos em pacto federativo, não estamos falando só em guerra fiscal, estamos falando na relação entre os entes entre si e entre a União e os entes federados, não é? Relatei aqui o problema da guerra fiscal, que nós precisamos por fim, e um outro problema, sem dúvida nenhuma, é a própria distribuição do Fundo de Participação dos Estados, que, de acordo, foi estabelecida uma regra pela Constituição de 1988 e a própria Constituição estabeleceu que uma nova regra seria estabelecida através de uma nova lei complementar. Lei essa, senador Pimentel, que até hoje o Congresso Nacional não elaborou. O que fez também
com que o Supremo entrasse nesse aspecto e no emaranhado dessa discussão. Ou seja, não somos apenas nós do Parlamento, mas o próprio Poder Judiciário do Brasil está extremamente envolvido nessa questão, e envolvido até porque assim tem sido provocado. Ora pela União, ora por estados, ora por municípios, não é? Então, penso que todas essas questões reforçam a iniciativa e mostram a necessidade e a importância da iniciativa adotada pelo presidente José Sarney, quando forma uma comissão de especialistas brasileiros para ajudar, para contribuir com o Parlamento brasileiro na discussão desse tema, que não é um tema tranquilo, pelo contrário, se fosse tranquilo, nós não estaríamos desde desde a Constituição de 1988 sem votar novas e regras claras a respeito do Fundo de Participação dos Estados. Né? E em relação ao Fundo de Participação dos Estados, quero apenas registrar que, ainda deputada, apresentei um projeto de lei propondo uma nova regra de distribuição, uma nova forma de distribuição do fundo entre os Estados brasileiros. No projeto que apresentei, procuro estabelecer critérios práticos e objetivos de rateio desse Fundo de Participação. São critérios atuais e baseados na realidade socioeconômica dos entes federados. O projeto está aberto a contribuições e tramita ao lado de outros. Após a apresentação, esse projeto que apresentei na Câmara, reapresentei ano passado aqui no Senado Federal. E após também, senador Randolfo Rodrigues, senador Jucá, apresentaram um outro projeto. O meu projeto apresenta 4 critérios de repartição dos recursos federais para os entes federados. O projeto do senador Randolfo e do senador Jucá apresentam 16 critérios, mas eu não tenho dúvida nenhuma que o projeto, efetivamente, que deverá ser transformado em lei, será objeto e fruto de uma ampla discussão de todos os senadores e de todas as senadoras. Projetos que tratam de matérias tão polêmicas como essa, geralmente, eles servem de balizador de um debate profundo que o Parlamento trava, não é? Mas penso que poderia citar outras questões além do Fundo de Participação do Estado, além da guerra fiscal. Porque essas todas são matérias e exemplos de temas nos quais temos que ter muito senso de unidade para fazermos as avaliações justas e que vão de encontro ao nosso compromisso constitucional. Uma outra questão também que está na ordem do dia, aliás, acho que Vossa Excelência é o relator da matéria, senador Vital do Rego, é a distribuição de royalties do petróleo pelo Brasil. Essa é uma matéria que diz respeito ao Pacto Federativo. Essa é uma matéria que diz respeito à Federação Brasileira. É um outro item. Não é? Nós votamos no Senado e estamos aguardando por uma dessa decisão da Câmara de Deputados, que em momentos anteriores votou a matéria, mas que, por uma série de razões, precisamos ainda da votação derradeira e final. Não é? Então, a matéria aprovada no Senado está na Câmara, que formou uma comissão não só suprapartidária, mas onde todos os entes da federação diretamente envolvidos estão bem representados, e espero que a Câmara, que já pautou uma matéria polêmica para a semana que vem, que é o Código Florestal, também paute brevemente, conceda a parte já, paute brevemente a votação dos royalties do petróleo.